Vamos voltando, galera. Corre, corre, corre todo mundo aí. Pra gente dar continuidade no assunto, que eu tô curiosa, eu quero saber mais. Pronto. Renovem os baldes de pipoca, sentem aí, pega refrigerante, suca a água de novo. Muita água. Olha, eu ia falar refrigerante, mas como aqui a gente tá falando de saúde, a gente vai falar É, água, tá? Então, deixa eu só ir complementando, né? Enquanto as pessoas vão entrando, o João falando que ele gosta de profissionais da saúde, enfermeiros dando aula na básica. Ele teve aula comigo de anato, de físio. E é legal e é difícil a gente encontrar enfermeiros na área da básica, porque a gente corre muitas vezes, né? Porque aquela parte da biologia assusta um pouco a gente. Esse, vai chegar umas coisas novas aí para vocês nos próximos períodos, vocês vão ver. A coordenação está fazendo umas mudanças aí, algumas coisas vão acontecer. Então tem novidades para o próximo semestre. Mas eu gosto muito da base porque eu sempre falo, se a gente entende a base, a específica fica sólida. Então, se eu tenho uma base de fisiologia, qualquer coisa que foge, né, da condição normal, eu vou conseguir interpretar como enfermeiro. Então, eu acho muito legal essa parte da base. Não é todo mundo que gosta, tem gente que gosta mais da área específica, mas graças a Deus, né? Se todo mundo gostasse da base, ia caber todo mundo. Então, cada um tem aí. Eu tenho algumas alunas, inclusive, que já estão pensando no meu cargo daqui a uns anos. Então, eu já recebi alguns prints aí do primeiro período, inclusive, que está querendo me substituir já na ato com algumas monitoras, então eu estou sabendo. Então, assim, é legal que a gente tenha perfis diferentes justamente para o mercado ficar um pouco diferenciado, né? ó, cadê? Heitor falando aqui, para conseguir aprofundar, precisamos dessa base bem resistente. Até porque, para saber multiplicar, você tem que aprender todo o processo antes, né? O básico é essencial na vida, gente. Justamente. E é Cadê? legal. Pode falar. Não, pode falar, professor, eu tô olhando aqui só. Eu ia voltar na minha história, né? Da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Aí a minha aluna está pesquisando o conhecimento dos profissionais de enfermagem. Aí alguém falou bem assim para ela: mas para que você está pesquisando conhecimento se a gente já sabe que o enfermeiro tem que conhecer? Aí ela chegou para mim toda moída, né? Professor, tô chateada. Eu falei, por quê? Falaram que a minha pesquisa não é importante. Eu falei, vamos lá. Como falar? Porque tem duas coisas, né? Tem quem está falando, o que ele realmente quer dizer, e tem quem está ouvindo, o que ele interpreta. Aí ela falou bem assim, e eu acredito que é verdade. Claro que enfermeiro tem que conhecer. Então eu não preciso dessa pesquisa. Eu falei, olha só, sua pesquisa é conhecimento dos profissionais de enfermagem. Olha que legal. Você vai ver o que seu enfermeiro não sabe para montar um plano de ação para ele começar a saber. Você vai traçar aqui a falta de conhecimento. Você não vai dizer que ele precisa saber, isso a gente já sabe. Você vai buscar onde está a fragilidade dele. Para quê? Para você trabalhar. Trabalhando a fragilidade, ele vai ficar mais eficiente. A assistência fica mais eficiente. Isso é lindo. A gente chama isso na pesquisa de pesquisação. A gente descobre um contexto do que precisa ser mudado e muda o contexto. Depois a gente vai avaliar se deu certo ou não. Então, é muito legal todo tipo de pesquisa, só que basta o olhar que a gente está tendo. A professora não tinha pensado assim, eu falei, porque você interpretou de uma forma diferente. Então, é extremamente importante, né, que a gente tenha aí essa conversa, esse bate-papo, e como o Heitor está falando, esse mediador. E a minha função aqui é essa, na verdade, a gente interpretar, trazer ideias, e o aluno que abraça a ideia, a gente segue junto, de modo a gente conseguir desenvolver esses nossos objetivos. Então, sempre quando a gente pensa na questão da pesquisa, é muito legal. Primeira coisa, a gente saber o que a gente quer pesquisar. Depois, como a gente consegue pesquisar. Então, eu tenho um aluno que fala, eu quero fazer isso, mas quer fazer como? Tem coisa que não dá, né? A gente tem que ter a nossa limitação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pesquisador. Mas desde que a gente tenha uma vontade, a gente vai traçar os nossos planos e as nossas estratégias. E hoje a gente tem vários meios de fazer isso. E vocês, né, especialmente os alunos que são das duas instituições que eu dou aula, vou falar assim porque tem as duas da live, né? Então a gente está na Atlética de uma instituição, mas tem aluno das duas instituições.
vocês são amparados por editais de pesquisa. Então, a gente tem que ficar de olho nos editais de iniciação científica, tem que buscar professores. E tem outra coisa também. Tenho muitos colegas que estão aí, né? Igual a Aldirene, que está participando da nossa live. Ela sabe que ela também é aluna, eu também sou aluno. Se a gente não vai com a cara do nosso orientador, não adianta. Então, tem que ter ali, né, uma certa empatia, um certo olhar diferenciado com o nosso orientador também. Eu costumo dizer que tem coisas nas vidas passadas que ninguém explica. Eu não acredito em vidas passadas, tá? Sou católico, só para deixar claro. Mas dizem, né, que quando a gente tem antipatia de outras, são vidas passadas. Então, tem coisa aí que acontece ou que aconteceu que a gente olha para a pessoa e fala, não gosto. Não gosto de pessoa. Então, já respondendo a Adriele, que essa eu consegui ver, como escolher o professor orientador, primeira coisa, você olha para ele. Se você bateu aquele olhar de gostar, aquela coisa... Essa Aquela pessoa... conexão. Você foi com a cara dele. Primeira coisa é isso. Depois, aí vem a parte mais difícil. É bater a comunicação da pesquisa. Ele quer pesquisar a mesma coisa que você? Ou a linha de pesquisa dele é a mesma que a sua? Porque senão não adianta, né? Então a Fabi já escolheu a dela, a Aldirene. Saber se a Aldirene está, né, na mesma linha de pesquisa que ela. Eu tenho muitos alunos que falam, professor, eu quero você. Eu falo, mas não sou eu, você tem que querer a pesquisa. Depois você busca um orientador o mais próximo possível dentro da sua pesquisa. Eu não abro outras linhas de pesquisa e eu sou bem claro com os meus alunos. Por quê? Eu gosto de dar e eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de dar atenção especial para os meus alunos e fazer pesquisas que sejam evidentes. Então, como que eu vou ensinar, por exemplo, alguma coisa sobre aleitamento materno se eu não sei nada sobre saúde da criança, saúde da mulher? Eu não sou professor dessa área. E eu não vou sentar para estudar para isso, porque eu tenho outras coisas que eu faço junto. E vocês sabem muito bem. Então, chega para mim, eu tenho uma aluna, e olha que legal isso. Ela está entregando TCC hoje. Ela está fazendo um TCC sobre acidentes que acontecem dentro do trem. Não tem nenhum trabalho e ela trabalha no trem. Ela é técnica de enfermagem, ela nem sabia que tinha técnico de enfermagem que ficava nessas viagens. E a gente encontrou uma dificuldade enorme, porque não tem trabalho nenhum para isso. E ela me ligou um dia desesperada, não quero mais. Eu falei, opa, peraí. Se não tem, é aí que você tem que querer. Então a gente conseguiu construir junto, né, um TCC completamente diferente. Não tem nada na literatura científica. Então isso é a pesquisa, é a gente tentar buscar respostas para aquilo que a gente não tem dentro das nossas possibilidades, tá? Então o orientador, o jeito de escolher ele é esse. É você ser coerente com as questões que o seu orientador também acredita e principalmente em relação à linha de pesquisa. Então eu tenho alunos que eu nunca vi que me procuram, justamente porque eles vêm, às vezes, no corredor, saindo do anatômico, correndo para aula de fisiologia, e falam assim, eu conheço você, eu já te vi no grupo de pesquisa, já te vi no centro de pesquisa, eu quero fazer essa coisa que você faz aí também. Porque às vezes vê a gente no laboratório, né? E essa questão de ser coerente com o nosso orientador é uma das melhores ferramentas de comunicação. Que a gente consegue se comunicar, a gente consegue interagir, a gente consegue se entender. A melhor coisa que eu tenho para dizer E é ficar isso. confortável, né? Porque se Justamente. você não consegue debater suas ideias, colocar ali o que algumas vezes tem momentos, acredito, né? Eu não tenho crédito ali para falar, mas eu acredito que quando você está pesquisando, tem alguns momentos que você não se sente confortável, você não está sabendo lidar. Então, assim, se o seu orientador, que a palavra já diz, é te orientar, e você não se sente confortável, pesquisa não vai. Tem. Igual professor. Eu falo assim que você olha, tem professor que você olha e fala, meu Deus, a disciplina não vai render. E não rende. Então tem isso. Tem gente que a gente vai, tem gente que a gente não vai. E é questão de personalidade, de comportamento. Isso nem a fisiologia explica, tá bom? Mas o legal aqui, quando a gente pensa, né, nessa questão de pesquisa, para quem quer começar, primeira coisa, pensa no que é pesquisar. Depois procura o professor de vocês. Infelizmente, a gente fez essa live um pouquinho depois do edital de iniciação científica, né? O edital já saiu, a gente já submeteu as propostas, mas a gente tem aluno que está aqui com a gente, inclusive, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele está montando o projeto. Lembra que eu falei da primeira parte, submissão do comitê de ética? Isso demanda tempo. Então, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo o projeto, a gente vai se encontrando, a gente está escrevendo para submeter à Plataforma Brasil. O próximo edital ele já tem comitê de ética, porque não dá para falar assim para a instituição.
Meu aluno quer fazer pesquisa. Primeira coisa que eles perguntam, tem comitê de ética? Não. Então, primeiro vai fazer seu comitê de ética, depois a gente começa a pesquisa. Então, fica aí. Quanto tempo, mais ou menos, esse comitê, por exemplo, para você analisar? Depende. Tem pesquisas que geram em torno de 3 meses, 4 meses, 5 meses para sair o comitê de ética. E eu tenho um amigo que está no mestrado, por exemplo, que já tem 1 ano que a pesquisa dele está no comitê de ética e a gente não consegue ter a aprovação do comitê de ética. Porque eles ficam Uhum. perguntando. Às vezes são perguntas, como eu disse para vocês, tem pessoas que são leigas. Então, às vezes, a gente fala, a gente orienta, mas muitas vezes elas não entendem. Mas é coisa que a gente já faz e que pra gente tá claro e acaba voltando porque as pessoas não conseguiram entender. O João aí, ele deixou uma pergunta assim, um cadinho fora da curva, mas vamos lá. Ele tem uma dúvida falando qual é o momento certo para a gente começar a ver o TCC. João, como eu disse, né, um pouquinho atrás, eu acho que os alunos devem começar seu processo de pesquisa depois do primeiro ano de graduação. O primeiro ano é o momento que a gente está se ambientando, então vocês já vão ter o conhecimento de alguns professores, de algumas coisas da enfermagem que vocês gostam ou não. Ainda mais quando a gente tem a disciplina de módulo, né? Vocês têm a integração com as práticas de enfermagem, isso é muito legal. Então, a partir daí, você já começa seu projeto de pesquisa. E o seu TCC, ele pode ser seu projeto de pesquisa inicial. Então, você vem caminhando com ele. Quem faz iniciação científica já está desenvolvendo, ao mesmo tempo, a construção do seu trabalho de conclusão de curso. Então, fica muito mais fácil. E todo mundo tem medo do TCC. Eu não sei o que acontece com os alunos. É só um trabalho. É um trabalho de conclusão de curso. É um trabalho como qualquer outro que vocês já fazem, referenciado, com citação. Então, eu não sei o que muda, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha desenvolvendo, né, ao longo da nossa graduação, estratégias em relação à pesquisa. Minha amiga está aqui em casa, ela é enfermeira, né? Aí vocês perguntaram agora sobre a questão da pesquisa, do comitê de ética. Aí ela deixou um recadinho para mim aqui agora, ela tá me corrigindo. Ela colocou bem assim, Lê ó. pra gente. Projeto de Covid, 72 horas. Fora isso, o Comitê de Ética tem um prazo de 1 mês para dar resposta. E foi justamente isso, porque você manda, eles te respondem com algumas considerações. E aí a gente vai ficando naquele bate até que a gente vai ter a Ah, resposta. então fica nesse vai e volta, né? Em relação ao Covid, está sendo uma facilitação, vamos dizer assim, por causa da emergência que a gente está passando nesse atual contexto de Uhum. saúde. Então, a gente está tendo uma facilitação na inserção, justamente para a gente ajudar, né? Na tentativa de melhorar toda essa questão em relação ao tratamento, conhecimento. Então, vai depender da demanda também. Então, o comitê de ética ele vem Você para tinha isso. falado da clínica, né? Que você fica entre a clínica e outra ali. Como é ser um enfermeiro pesquisador aí na clínica? Como é que ser enfermeiro o quê? Desculpa. Um enfermeiro pesquisador aí na clínica, como é que funciona? Então, na verdade, assim, tudo que eu faço, e é muito engraçado isso, eu tô lá trabalhando, assim, eu olho e falo, fica na cabeça várias coisas, assim, o que pode ser pesquisado. Mas se eu fizer diferente, será que vai ter resposta? Então eu fico com essas chaves, assim, eu até brinco com os meninos, né? Se vocês querem ter ideia para ficar rico ou para pesquisar, vocês podem falar comigo. Porque eu tenho um perfil empreendedor para criar coisas na enfermagem. E para fazer pesquisa, que é o dia inteiro. Posso ficar falando o dia inteiro aqui para vocês vários temas, várias coisas que são relevantes, justamente porque durante a minha assistência é isso que eu fico fazendo. Então eu faço. Se amanhã eu ver que não está dando muito certo, eu posso pensar num projeto. E eu gosto de fazer isso, igual eu falei com vocês agora, o TCC da Diana, por exemplo. Então a gente tem algo que acontece, a gente fez um trabalho onde a gente descobriu algo. Para quê? Para melhorar o meu setor de trabalho. Porque naquela época a gente fez no meu setor. Então a gente estava descobrindo o perfil clínico dos nossos pacientes. E isso acontece todos os dias. Eu tenho outro, por exemplo, que é de lesão por pressão. O que a gente faz? A gente coleta um pedacinho da lesão para a gente entender o tecido que está ali. Porque a gente tem vários produtos em relação à farmacologia, né? Que a gente pode atuar como produto tópico. Mas qual é mais eficiente nessas diferentes lesões? Se eu tenho uma lesão que tem mais vaso sanguíneo, talvez se eu fizer vasodilatação, seja melhor para nutrir aquelas células. Agora, se é uma lesão que tem um perfil mais inflamatório,
Talvez uma medicação que seja mais anti-inflamatória, óbvio que ela vai responder melhor. Então, a gente faz essa coleta da lesão para a gente fazer uma análise no laboratório de biologia molecular para a gente entender essa lesão. E isso eu vou melhorar o processo de cicatrização daquele paciente. Então, eu melhoro. Então, eu sempre tento buscar coisas em relação a assuntos que estejam, né, relacionados ao meu ambiente de trabalho. Então, são coisas que me incomodam. E duas coisas que me incomodam muito é a parada cardiorrespiratória e também a questão da lesão por pressão. São duas coisas que a gente tem uma incidência muito grande nas práticas de saúde e, infelizmente, a gente tem um manuseio muitas vezes inadequado, tanto da lesão como do paciente pós-parada. Então, são coisas que eu tento, né, na prática da docência, ensinar aos meus alunos, mas que a gente percebe uma dificuldade muito grande na prática de como tratar. Então, embora sejam muito incidentes, a gente tem ainda uma questão da ciência obscura nesses dois assuntos. Então, é assim que eu trabalho. Aí, para vocês terem uma ideia, estou fazendo essa pesquisa de parada cardíaca, que a Diana começou. Eu pensei assim, ó, paciente pós-parada, ele tem muitas medicações. Medicações têm interações medicamentosas. Uma medicação interage com a outra, de forma positiva ou de forma negativa. Será que essas medicações que esses pacientes estão tomando não estão levando eles a óbito? Então, eu juntei o povo da farmácia, pegamos a minha planilha que já estava pronta e eles estão analisando todas as medicações que os pacientes tomam. Já que a gente tem um perfil de mortalidade, eu sei os pacientes que morreram e eu vou associar se algum desses medicamentos estava presente em todos os pacientes. Porque se estava, eu tenho uma planilha hoje com mais de 200 pacientes, se esse medicamento estava, isso significa que pode ser um fator que possibilitou, né, o processo de morte. Então, olha que coisa legal. A gente descobre coisas importantes para o perfil do nosso paciente, a gente melhora a assistência de enfermagem, porque isso é cuidado de enfermagem também. A administração de medicamentos fica sob o nosso cuidado. Existe uma legislação, né, que traz sobre as práticas de enfermagem, onde ela é muito clara, que a gente só pode administrar a medicação desde que a gente saiba princípio de ação, mecanismo, que a gente saiba efeitos adversos, potenciais, né, daquela droga. Então, é importante que a gente tenha uma prática de enfermagem sólida. E isso a gente vem trabalhando. Então, e o ano passado, para vocês terem uma ideia, a minha aluna da medicina, que trabalha com a gente também no projeto de lesão, olha que legal, eu tenho alunos da medicina que vêm com a gente fazer curativo de lesão, porque para eles também é importante. Então, eu integro todas essas áreas. E ela foi para os Estados Unidos apresentar o congresso dela, a faculdade, né, pagou, então ela entrou com um edital, ganhou dinheiro, e ela foi para os Estados Unidos apresentar o projeto dela. Então, eu sempre falo para os meus alunos, ó, vocês querem, vamos pedir dinheiro, vamos tentar, o professor ajuda. Então, a gente faz ali o contexto todo e a gente vai mostrar para o Brasil, a gente vai mostrar para o mundo aquilo que a gente faz aqui. Isso é fazer ciência, é fazer e mostrar o que a gente está fazendo. Então, a gente não pode esquecer disso, tá? E a gente tem, tá, gente? A gente tem, por exemplo, pesquisa, agências de fomento, como eu disse, que vão proporcionar bolsa para vocês. É claro que não é uma bolsa que vai dar para pagar o aluguel, a conta de telefone, todas as nossas contas, né? Mas ajuda muito em relação ao processo da pesquisa. A gente tem financiamentos, que aí quem pede são os professores orientadores, para pagar a pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho com célula, por exemplo, né? Uma pesquisa de célula gira em torno aí de 30, 40 mil reais. Isso não sai do meu bolso. Quem paga isso são as nossas agências de fomento. Então, as bolsas de vocês custam dinheiro. E esse dinheiro, ele é um quantitativo grande. Hoje eu tenho 6 alunos do ensino médio, por exemplo, e 2 monitores. Somando a bolsa deles de uma forma anual, dá aí mais de 30 mil reais. Então, é um tanto de dinheiro para pessoal. E quem investe isso é o Brasil, tá? A gente tem investimento, não é o tanto que a gente precisa, mas não vou entrar no mérito, mas a gente tem. E a minha função enquanto orientador é essa, é buscar dinheiro para os meus alunos desenvolverem as pesquisas. Então, a gente falou um pouquinho sobre como submeter o projeto, né, as nossas dificuldades em relação ao comitê de ética. Teve o comitê de ética, a gente tem o edital de iniciação científica. Não dá para fazer pesquisa sem estar cadastrado no edital de iniciação científica, tá? Porque lá vocês têm o seguro de vocês, porque ir para o hospital gera risco para o pesquisador e gera certificado, que é extremamente importante para vocês comprovarem que fizeram parte daquela pesquisa, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha essa vivência em relação a como submeter o projeto,
que a gente vira pesquisador escrevendo projeto. Porque fazer pesquisa todo mundo faz. Se eu der um formulário, um questionário na mão da minha mãe e pedir ela para ir falar com qualquer paciente, ela consegue fazer. Então, ser pesquisador envolve todas as etapas, né? Desde a construção dos objetivos do projeto, a submissão do projeto ao comitê de ética, responder às arguições do comitê de ética e depois desenvolver a pesquisa. Aí vem o ao outro lado, né? A gente tem que analisar os resultados. Então, depois que a gente chega, a gente tem que embasar. Então, a gente vai estudar, estudar, estudar. Eu lembro que a Diana falava assim, professor, mas eu não sei o que o SOD vai fazer. Eu falei, não sabe, querida? Não dorme hoje, né? Vamos ler mais. Quando você descobrir, você me fala. E às vezes eu até sabia, mas assim, se a gente dá tudo de mão beijada para vocês, né, fica fácil. Igual estudar anatomia. Se eu não chegar na bancada e perguntar cadê o Atlas, não tem estudo de anatomia. A gente tem que perguntar cadê o Atlas, porque se eu falo tudo, os alunos não aprendem. E na pesquisa Isso é também. verídico. Então, na pesquisa também é assim, né? A gente tem que ter essa busca do conhecimento, agregar à literatura científica aquilo que a gente já achou. E nem tudo que a gente acha é do jeito que a gente espera. Mas a gente está fazendo ciência da mesma forma, tá bom? Alguma pergunta? Bom, eu quero saber, na verdade ou não, a gente tem aqui uma colinha já preparada. Quanto que ganha, mais ou menos, professor, o enfermeiro, né, na clínica e na pesquisa, o enfermeiro da pesquisa na clínica? Na verdade, no Brasil, hoje, a gente não tem o emprego pesquisador. Como eu falei para vocês, como a gente tem fora daqui. A gente tem as bolsas de pós-graduação. Então, a gente tem bolsas em níveis hierárquicos diferentes. A gente tem um aluno de mestrado, que também está fazendo pesquisa. A gente tem um aluno de doutorado, que também está fazendo pesquisa. E a gente tem um aluno de pós-doutorado, que também está fazendo pesquisa. A maioria desses alunos, eles vão receber bolsas de estudo, que é a bolsa que vai financiar o estudo dele. Então, dependendo do nível hierárquico da bolsa, a gente tem um valor específico. Vamos começar pela iniciação científica, né? O iniciação científica, eles também ganham bolsa. E a bolsa de iniciação científica é R$ 400 por mês. Então, aí a gente já começa, né? A bolsa de R$ 400. Quando a gente forma, a gente tenta a prova do mestrado e a gente vai ingressar agora numa pós-graduação stricto sensu, que a gente chama, que é a nível de mestrado, que é para você se preparar para a sala de aula. O mestrado ele vem basicamente, né, para a gente ter uma preparação acadêmica. Então, nas pesquisas de mestrado, o aluno de mestrado ganha R$ 1.500. Então, a bolsa de mestrado hoje, durante 2 anos, ela é de R$ 1.500. E a bolsa de doutorado, que é quando a gente termina o mestrado e entra no doutorado, ela é uma bolsa de R$ 2.700. Quando a gente sai do doutorado, a gente defende o doutorado, a gente pode pedir uma bolsa de pós-doc. Aí a bolsa de pós-doutoramento, ela gira em torno de R$ 4.200 a R$ 4.700. Depende da agência de fomento, tá? Então, essas são as áreas que a gente tem em relação ao Brasil. Fora do Brasil, como eu disse para vocês, a realidade é bem diferente, porque lá é um serviço. Aqui não, aqui você é aluno, você vai responder como um aluno. Lá não, lá você tem uma carta de trabalho, você tem um emprego, um contrato de trabalho, então lá o salário, né, acaba ficando um pouco maior. Aí todo mundo fala assim, poxa, professor, mas é tão pouquinho, né? Realmente, quando a gente pensa nas nossas despesas, da gente ter 2 anos aí depois que a gente forma, todo mundo vai querer virar enfermeiro. Porque o salário de enfermeiro vai ser muito maior que o salário de pesquisador. Mas aí tem a questão dos objetivos de vida, né? Cada um tem como traçar os seus objetivos de vida. Talvez, não vou abrir muito, tá? Mas talvez, se a gente começar com um salário menor, vir crescendo o nosso salário, será que daqui 6 anos, 7 anos, eu não vou estar ganhando muito mais do que aquela pessoa que começou ganhando mais do que eu? Então, tudo na vida é um objetivo. Eu quis ter mestrado, eu quis ter doutorado, penso em fazer um pós-doutoramento. Então, assim, são objetivos de vida bem distintos. E tem gente que quer só ser enfermeiro, quer trabalhar no hospital, que é ótimo, porque a gente precisa de enfermeiros assistenciais. Tem gente que nunca entrou dentro de um hospital, que só faz pesquisa. E isso também é ótimo, porque a gente precisa de pesquisadores. Então, cada um tem um objetivo distinto na vida deles. E eu vim seguindo o meu desde que eu era acadêmico. Então, desde a academia, eu já sabia que eu queria fazer iniciação científica, eu já sabia que eu queria... E engraçado que até o meu doutorado de sanduíche eu sabia que eu queria no Canadá, em Montreal.
Então eu vim trazendo tudo bem desenhadinho, porque eram os meus objetivos. E é isso que eu falo sempre. Uma frase que eu tenho para os meus alunos é: saiba onde você quer chegar. Sabendo onde você quer chegar, você vai traçar os seus caminhos. Porque se você não souber, qualquer lugar que você caminhar vai ser qualquer lugar que você caminhar. Então é muito importante, né, que a gente saiba exatamente como traçar. E eu tô para dizer para vocês que eu sou muito satisfeito hoje de ter começado com uma bolsa de mestrado, ter passado pelo doutorado e hoje estar na posição de professor que eu tô. Então, assim, em relação a salário, eu sou uma pessoa bem satisfeita. Então, vai depender de cada um, né? De como quer começar, de como quer terminar, de como quer caminhar com esse processo. E a pesquisa, ela vem também, eu acho, como uma questão de... A palavra fugiu. Quando você quer fazer algo de bom, gente, me ajuda aí. De crescimento Nossa, pessoal. Não é só, né? Dinheiro hoje não é tudo. A gente tem que pensar nisso também. Então, eu sou uma pessoa, quando eu penso no meu crescimento pessoal, muito diferente de quando eu era IC. Minha professora, minha orientadora, e Cíntia foi uma das culpadas disso, quando eu era acadêmico, eu quis ir num Conselho Nacional de Saúde, que só acontece a cada 4 anos. Eu não ia passar por isso mais, eu tive a oportunidade de participar. Então, eu ia ser uma das pessoas que ficavam escrevendo, né? E eu cheguei para minha chefe e falei bem assim: chefe, eu quero ir no Conselho Nacional de Saúde, porque eu fui chamado, fui convocado. Aí ela falou bem assim: você tem animais que precisam de você. A vida é feita de escolhas. Tipo, ou você fica, já que você se disponibilizou a pesquisa, ou você larga a pesquisa e vai fazer o que você quer. E eu fiquei no laboratório e eu aprendi ali naquele momento realmente isso. Que a vida é feita de escolhas. E a gente tem que saber a escolha que a gente está fazendo. E eu escolhi fazer pesquisa. Justamente. eu sei que chega um momento, a gente participou uma vez, a gente escutou de uma das professoras dizendo assim, chega um momento da vida que a gente vai chegar em frente a um muro. Quando você olhar para trás, para sua vida, como é que você vai lidar com as suas escolhas, né? A forma que você escolheu. A gente vai ter, muitas vezes, pessoas falando assim, olha, não tá legal, essa pesquisa não é boa, muitas pessoas nos desmotivando, né? Igual a gente tem enfrentado aí, uma renca de desmotivação, mas é aquela coisa, é a nossa escolha. Como é que você vai ver com isso? É você que vai viver através daquilo. E na enfermagem é muito importante, né? A gente vê você aí. Gente, ó, eu sou suspeitíssima para falar, convivo com você em sala de aula, por pouco tempo que a pandemia chegou, mas a gente pode ver o quanto que você está lutando com a gente. Realmente, gente, pessoa muito curiosa, busca a fundo, e isso é muito importante para a gente, motiva a gente, assim, aos montes. E isso para a enfermagem é um valor. É igual você falou, não tem como, né, você só ficar no hospital, não tem como só ser pesquisa. A gente precisa um pouquinho em cada lugar, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho e continuar crescendo. O João, ele falou aqui com a gente, né, que você é um espelho para ele, né? Só falta colocar uma foto sua na parede Falando em para dar João, só falando em João, ele tava falando das tudo que ligas. ele não nota, hein? Final de semestre. Falando em João, né? Ele estava falando das ligas, que as ligas são importantes componentes também, que são ligados à pesquisa. E aí, na Unesco a gente tem bastante liga acadêmica, isso é muito legal. Então, é um jeito que a gente tem, né? De trazer várias experiências de uma formação diferenciada. Então, sempre que a gente pensa nas ligas, as ligas são importantes componentes para o momento da graduação em relação a ter essa experiência de formação diferenciada e de se engajar também no mundo da pesquisa, né? Então é muito legal. E os meus alunos é engraçado, que assim, vocês passam, sente aquele rancinho, né? A gente sabe que tem aquela coisa, mas que depois a gente percebe que na verdade foi. E eu tô mudando, tá, gente? Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, assim, muito mais calma, muito mais. Eu tô interagindo com os meus alunos muito mais. Mas assim, dessa visão diferenciada da enfermagem. Se for para ser um enfermeiro como qualquer outro, eu não preciso ser professor, né? Eu posso ser qualquer outra coisa. Para ser professor da área profissional, você tem que pelo menos motivar os seus alunos. E a pesquisa me faz isso. A pesquisa me motiva, porque eu traço, né, estratégias de busca para melhorar a minha prática profissional. E fazendo isso, eu tento motivar os meus alunos e trazer os meus alunos para a realidade. Porque quando a gente mostra a pesquisa acontecendo, a gente vê a nossa prática de saúde acontecendo. Isso é extremamente importante e motivador para a gente. E acaba motivando os outros também, né? Então, eu tenho vários alunos hoje, eu tenho mais de 30 alunos, para vocês terem uma ideia de iniciação científica.
juntando aí as duas instituições. Grande parte deles são bolsistas. Então, assim, é um trabalho muito árduo quando a gente pensa na questão de muita gente na minha cabeça. E eu falo com eles, vão com calma que o tio tá sobrecarregado. Mas aí eles entendem e isso é super legal, assim. E a pesquisa ela tem que vir justamente para isso, né? Para tentar trazer de uma forma diferenciada a questão das práticas em relação à saúde. E a enfermagem por si precisa disso, tá? A gente tem vários profissionais, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nada contra, mas grande parte das pesquisas que são voltadas às políticas públicas, à atenção primária à saúde, são feitas, são escritas pelos dentistas que trabalham nas unidades de saúde. E a gente está lá com os pacientes fazendo coisas extremamente importantes para a prática preventiva, né, das doenças, e a gente não tem relatos na literatura científica. A gente tem uma escassez na literatura científica muito grande. Então, os outros profissionais acabam que se engajam nessa prática porque acabam precisando para entrar no mestrado. Pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei na UFES, tinha 2 pessoas de toda a minha turma que eram enfermeiros. Hoje a gente tem um quantitativo maior, tá, de enfermeiros lá no programa, mas antigamente a gente tinha uma menor quantidade. Justamente, talvez, né, seja a questão da remuneração. A gente forma, a gente meio que cresce os olhos para o nosso plano de vida. A gente quer trabalhar, a gente quer ter uma vida boa, isso é legal. Só que a gente tem que pensar a longo prazo aí, né? O que vai trazer um maior conforto para a gente, uma maior qualidade de vida. Então, hoje, pensando em qualidade de vida, é isso que a gente tem que pensar. Não adianta só pensar em trabalhar. E pensou em trabalhar, pensou em fazer pesquisa, porque é o que a gente faz todos os dias, né? Não dá para chegar no setor de trabalho e não fazer pesquisa. E é engraçado que quando eu estava no hospital, todos os médicos, todos os enfermeiros, ninguém me chamava de Vinícius, eu não era o enfermeiro, eu era o professor. Porque o olhar era diferente, sempre tinha um aluno atrás de mim, então era sempre a dona Pata e seus patinhos, né? Aqueles meninos tudo atrás de mim andando, porque a gente estava sempre indo atrás de um prontuário, sempre fazendo alguma coisa. Eu sempre fico perguntando para os meninos, o Túlio estava dando aula para mim, o Túlio está aí na nossa live, ele é dentista, tá? Ele é doutor também lá pela Universidade de Goiânia, onde ele mora. A gente escutou no Canadá, e ele estava dando uma aula, eu mandando um zap para ele. Eu falei, amigo, se a gente arrancar um pedacinho da gengiva do paciente, você já está lá fazendo a cirurgia, já está aberto, não custa nada. Você arranca um pedacinho, manda para cá e a gente faz análise aqui. Então a gente fica nessa coisa na cabeça da gente, né? Sempre pensando no que a gente pode fazer para traçar estratégias diferentes, de pesquisas diferentes. Então, a primeira coisa é o que pesquisar, volto a dizer. O povo que está aí na live não tem dúvidas sobre temas? Fala um tema legal aí que a gente pode pensar, que a gente pode trabalhar. Não? Para a gente pensar em possibilidades. Vamos ver. Qual foi o tema mais legal que você já trabalhou assim, nas suas pesquisas? Aquele que você fala, esse aqui, quando eu me apaixonei por completo. Então, pensando na área da enfermagem, do ser enfermeiro, foi o projeto da Diana. Porque ela trouxe, né, resultados que são muito importantes para a gente. Então, toda a planilha que a gente traçou, e tem uma planilha aí com quase 200 itens, todos eles se correlacionam. Então, você olha a planilha e você fala, gente, é um perfil clínico do paciente. Isso é muito legal, que a gente consegue traçar o perfil do nosso paciente. E a gente consegue pensar na segunda etapa da pesquisa já, né? Que é a abordagem. Como a gente vai fazer um protocolo institucional para a gente melhorar a questão pós-parada cardíaca desse paciente. Mas a questão do câncer de mama me chama muita atenção. A área da experiência, né? A parte experimental, eu gosto muito. E eu não sei se vocês sabem, a gente tem a capacidade na pesquisa experimental de ter uma celulinha de câncer de mama que a gente coloca numa placa de cultura, e ela cresce ali. Então, pensa que eu tenho uma célula de câncer de mama que vai se dividindo dentro de uma placa. E a partir dali eu posso estudar o que eu quiser, porque é uma célula tumoral. E as células tumorais, elas são imortais. Então, elas têm essa característica de imortalidade. Eu posso ir dividindo ela o quanto que eu quiser. E ela vai crescendo, isso vai me dando uma experiência muito grande. E eu tive esse contato com esse tipo de pesquisa no Canadá. Então, talvez foi por isso que eu tenho um apreço muito grande, porque foi o que eu trouxe de formação do Canadá. Pesquisa com células. Então, me chamou muita atenção. Mas eu adoro trabalhar com rato, fazer experiência, fazer cirurgia. Então, os meninos estão lá fazendo cirurgia, eu estou fazendo a cirurgia, às vezes eles falam, professor, deixa eu suturar, deixa eu costurar, deixa eu cortar, deixa eu anestesiar. E isso é muito legal, né? Que a gente começa segurando o animal,
depois a gente começa estruturando, depois a gente já tem o nosso projeto. Quando a gente pensa, tem um TCC, a gente defende, a gente forma. Então é muito legal essa busca, né? Mas hoje eu não tenho. Todos os meus projetos, se você entrar no meu Lattes, vai ter lá São seus fazer. umas 6 linhas de pesquisa. Cada um que eu vou falar aqui, eu vou falar com os olhos mais diferenciados possíveis, porque são coisas assim que eu faço que eu gosto muito. O projeto de lesão por pressão, aqui eu quero abrir, né? Que eu já abri para a Liga Acadêmica. É um projeto que eu tenho uma certa... Como é que eu vou dizer a palavra sem ser muito rude? Eu tenho um certo receio, porque foi o projeto que eu fiz com mais carinho para os alunos da enfermagem e eu não tive adesão dos alunos da enfermagem. Então, assim, hoje eu tenho mais alunos da medicina no meu projeto de lesão por pressão do que da própria enfermagem. E pensa, é o que a gente faz todos os dias. Aí o pessoal da Liga já falou que a gente vai incorporar o projeto na Liga, então vai ser um projeto que a gente vai seguir com a Liga, tá? Então, é super legal que a gente tem, né, os alunos dando continuidade àquilo que a gente traçou como plano primeiro. João está perguntando sobre a utilização das células-tronco. João, a gente tem 2 tipos de células-tronco, tá? A gente tem as células-tronco embrionárias. Essas células não podem ser pesquisadas no Brasil. Então, quando a gente forma, né, o embrião, que é a junção lá da fecundação do espermatozoide com o óvulo, até o 3º dia de formação desse embrião, a gente tem as células-tronco embrionárias. Essas células podem dar origem a qualquer tipo de célula. Isso significa que a partir das células tronco embrionárias eu posso formar neurônio, eu posso formar cardiomiócito, eu posso formar célula óssea, qualquer célula pode ser formada. No Brasil, a gente não pode trabalhar com esse tipo de célula, porque é como se a gente estivesse matando uma vida. No Brasil, a gente considera a vida após a fecundação. E para eu usar a célula embrionária, eu preciso usar todo aquele embrião. Não dá para pegar um pedaço e deixar crescer. Então, é como se a gente estivesse matando aquela vida, tá? Pensando na legalidade do Brasil. Então, não pode. A gente pode trabalhar com as células-tronco, que são pluripotentes, mas elas não são diferenciadas em todos os tipos celulares. Elas vão se diferenciar em tipos específicos. E elas precisam de estímulos específicos. Então, é muito mais difícil da gente trabalhar células-tronco no Brasil, tá? Mas a gente consegue, porque a gente tem muita possibilidade, a gente trabalha com a metodologia que a gente consegue. No Canadá, eu trabalhei com célula-tronco embrionária, porque eu trabalhava com a questão genética, então a gente tinha um componente desse processo de diferenciação celular, mas aqui no Brasil, as embrionárias a gente não pode trabalhar. A gente pode trabalhar com as células Stein, que a gente chama, que são as pluripotentes, tá? Que podem se diferenciar em algumas outras células, mas que não são todas as células. Pessoal, com relação a temas, o Heitor, ele tinha falado do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Você já chegou a trabalhar um pouquinho nesse assunto, a ver um pouco mais? Não, saúde mental, assim, não é a minha área de pesquisa, não é a minha área de atuação. Tem uma enfermeira aqui balançando os braços, assim, que é a área de atuação dela, né, saúde mental. Mas, assim, nunca foi um campo de pesquisa meu, justamente porque quando a gente vai começando, né, o nosso processo de formação, a gente escolhe um caminho da enfermagem. O meu foi a saúde do adulto. Uhum. Embora a gente tenha esses transtornos acontecendo também, a gente tem uma área da saúde específica que é a saúde mental. E não foi a minha área de especialização. Mas hoje me chama muita atenção as doenças, né, que são advindas dessas alterações em relação ao processo cognitivo, mental, que elas têm aumentado muito. E infelizmente a gente não tem dado a importância para esses transtornos, para essas patologias na mesma proporção. Então aqui eu quero chamar outra atenção. A pesquisa, muitas vezes, ela é dada naquilo que fornece dinheiro. Então a gente pesquisa muito hipertensão, a gente pesquisa muito infarto, porque a gente tem muitas medicações. Agora, as doenças que são alterações cognitivas e mentais, que precisa mais, às vezes, e muitas vezes, de uma terapia alternativa, não chama muita atenção. E me chama atenção como pesquisador, porque é a nossa área de assistência. Então, os meninos estão trabalhando, por exemplo, fitoterápico. Fitoterápico é barato, vem da planta. Se eu pegar lá uma planta e fazer o macerado da planta, dá para tratar a lesão. E por que a gente não vê isso hoje na prática? Fica a minha pergunta para vocês. Por que a É gente triste gosta? e é mais comum do que a gente imagina, né? É Meu muito primeiro, mais comum. meu primeiro TCC na EMESCAM foi justamente sobre fitoterápico. As meninas traçaram quase todos, né, os fitoterápicos que a gente tem aqui no Espírito Santo. E a gente tem tanta coisa legal que pode ser usada e que às vezes a gente não dá a devida atenção a isso. Então é extremamente importante que a gente traga para o nosso objeto de pesquisa
aquilo que é relevante, igual o Heitor está falando. E esse tipo de pesquisa é extremamente relevante. A Tainá, por exemplo, que eu estava falando dela, que ela estava dando uma aula junto com o Túlio para mim ontem, ela pesquisa, por exemplo, ela é dentista também, e ela trabalha com pacientes especiais. Então, sempre me chamou a atenção na Tainá por esse olhar diferenciado que ela tinha. Ela saiu daquele olhar de um dentista limitado e ela foi para um público que precisava de atenção, que são as crianças com necessidades especiais, muitas vezes doenças sindrômicas, que são o quê? Uma população em menor quantidade, quando a gente pensa na incidência, né? Mas que não podem ser esquecidas pela gente, nem pela assistência, nem pela pesquisa. Então, isso é muito importante a gente pensar. Não sei se vocês lembram da ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Teve uma época que ela surgiu aí com aquela história do balde de água gelada. Os artistas começaram a fazer vídeos e postar nas redes sociais para chamar atenção para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, não tinha muita pesquisa, não se sabia ainda o processo de cura ou o processo de tratamento daquela doença e não tinha investimento. Então, alguém importante, infelizmente, pegou a doença e acabou acordando um pouco, né, a sociedade frente a isso, mas que já caiu também. Agora a gente chegou no Covid. Covid chegou aí, a gente tem todas as pesquisas do mundo voltadas para o Covid. Então, a pesquisa, Isso. a pesquisa, né, ela vem por demanda também, demanda de necessidade. Então, cada um vai pesquisar, por isso que eu sempre falo, quer pesquisar? A primeira coisa, o que gosta? Porque é relevante e é importante, tá? O João, ele tá falando aqui que perto da casa dele tem uma farmácia da UFV só de plantas medicinais, que seria ótimo pesquisar enfermagem em cima disso. E realmente, hoje as questões de coisas naturais estão crescendo muito, né? Justamente. E o enfermeiro ele pode prescrever fitoterápico, desde que ele tenha especialização em fitoterapia. Então, assim, é uma área de atuação nossa. A gente pode ser prescritor frente a esse produto, que é extremamente importante no processo de cicatrização, mas vai achar um enfermeiro prescritor de fitoterápico no Espírito Santo. Vai achar pesquisa que estejam relacionadas, né? Então, é extremamente importante quando a gente pensa na qualificação profissional. Pensa que legal, eu sou enfermeiro de determinado hospital, estou na assistência. Por que não trazer a ciência para cá? Vamos testar diferentes fitoterápicos. A gente está lá todos os dias e pacientes também. Então, o nosso mercado em relação à pesquisa ele está amplo. Então, eu gosto de fazer tratamentos diferentes, eu gosto de ver técnicas diferentes, eu gosto do que é novo, porque às vezes o que é novo traz muitas informações para a gente que melhora a nossa prática. O João está pedindo para falar um pouquinho do ozônio, né? Hoje a gente tem várias terapias que são terapias alternativas que a gente chama, que são terapias diferenciadas e são terapias mais especializadas. Então a gente tem o ozônio, a gente tem a crioterapia, a gente tem a laser terapia, que são tratamentos que podem ser administrados também pelo enfermeiro, desde que ele tenha habilitação para isso. Então trabalhar com ozônio, a gente precisa de uma qualificação para isso. Então, o ozônio ele é um gás, ele é uma conversão, na verdade, da água, né? Então, existe um equipamento que faz a conversão da água em ozônio e ele é extremamente importante no processo de cicatrização de lesões. No Ceará, tem um hospital que trata paciente grande queimado com ozônio. E aqui no Espírito Santo, sabe quem usa ozônio? Conta. Pessoas que trabalham com podologia. Então, são técnicos de podologia que trabalham com ozônio na cicatrização de lesões na região de pododáctilo. E nós, da enfermagem, até hoje, não colocamos a prática na assistência de enfermagem. Então, não está longe da gente, está aqui, só que a gente acaba não se diferenciando no mercado. Laser terapia é a mesma coisa. Laser é algo que está em alta hoje. Ele é altamente eficiente no tratamento de lesões, só que, infelizmente, a gente não tem um acesso muito grande à enfermagem. Quem usa muito laser, por exemplo? A odontologia. E a gente tem a mesma habilitação técnica que eles para usar o laser. Então, a gente falta um pouco a busca pelo novo. E aqui é o que eu queria chamar a atenção da live inteira, assim, ó, para deixar aquele foco. A gente só vai ter curiosidade no que é novo se a gente tiver cunho de pesquisador. Porque quem tem essa característica de curiosidade é pesquisador. Opa, deixa eu ver aqui. Meu Deus.
Opa. Gente, sou só eu que travou. Me diz que eu não tô sozinha aqui. Eu tô sozinha aqui, gente. Me diz que não. Pera aí. Vamos tentar resolver esse trem, que isso aqui não pode, não. Oi, gente. Pera aí. Galera, eu vou tentar chamar ele de novo. Mas vocês estão me ouvindo legal aí ainda? Estão funcionando? Estão só. Meu Deus. Pera aí que eu tô tentando chamar ele de novo aqui. Galera, não me abandone, não me deixe só. Estamos vencendo essa live. Gente, eu caí. Cadê? Pronto, agora vai voltar. Ressurgindo. Cadê? Vamos ver que ele tá entrando, gente. Enquanto isso, segurem firme. Não nos abandone. Ai, obrigada aí, Elaine. Cadê Madalena pra ressuscitar firme? Ai, vamos lá, galera. Não saiam. Não abandone. O Vinícius tá entrando. Não sei o que aconteceu com a internet dele, talvez. Alguma coisa no telefone. Mas não abandone. Permaneça aqui com a gente. Estamos quase lá. Desde já, obrigada, galera, por estar ficando aqui, viu? Essa live tá, Mara. Vinícius tem que voltar para manter esse trem de pé. Vamos ver. Canta aí, amiga. Não, amiga que não canta, gente. Amiga que não canta. A gente arranha a voz. Vamos lá. Cadê? Eduarda vai entrar no lugar de Vinícius. Gente, eu tô chamando Vinícius de novo. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vinícius, volta, Vinícius. Cadê você? Oi, gente. Cadê? Nossa. Isso. Pronto, agora vai. Waiting. Gente, ai, gente, Você viu que eu tô desculpa. aqui sozinha nesse barco? Não, eu tava te vendo. Na verdade, eu tava mandando mensagem, só que não tava indo. Olha só. Ó, vou deixar mostrar minha casa pra vocês. Ó. Meu celular descarregou, gente. É um problema sério aqui em casa. Misericórdia, meu cara. Não, olha, eu ainda avisei para os nossos telespectadores aqui, ó. Eu Fala, tava gente, conecta o ouvindo. telefone na bateria. Tudo que você tava falando, eu tava ouvindo. Eu tava no computador. Só que no computador não dá pra chamar, né? Ai, que dor. Não, mas pelo menos voltamos. Que por sinal, ó, teve uma pessoa aqui que falou, acho que foi João, para chamar essa enfermeira para entrar junto aí e falar junto com a gente depois, hein? Quem é enfermeiro que tá aí? Não sei, que tá aí com você, que fica só nos bastidores levantando Ah, é a plaquinha. Helena. É uma amiga minha, ela é professora lá em São Mateus. Ela tá desenvolvendo uma pesquisa do Covid aqui. Aí ela veio pra cá pra ficar um tempinho aqui que ela tá pesquisando Covid. Ela fez mestrado com a gente em fisiologia e agora está fazendo doutorado também em fisiologia. E a pesquisa dela é voltada para o Covid, tá? E, gente, eu caí, tá normal. Olha, eu caio durante a aula, eu caio durante a live. Se não fosse isso, eu. Eu sou um professor diferenciado em todos os aspectos. Ai, gente, eu sou Agora vocês pronto, estão me lá na minha abandonar. cozinha. Ó, exatamente. Tem que sair da minha sala, agora a gente está na minha cozinha. Cada hora eu dou uma aula num lugar Mudando diferente. de ambientes, isso aí. Vocês sabem, né? O que a gente estava falando, que eu não lembro? Fiquei tão A pessoa nervoso estava que eu não falando que lembro. ela passando aí, pegar a necessidade de você ter curiosidade para fazer pesquisa, porque a importância da pesquisa
Mas justamente para movimentar todas as outras áreas. Isso aí, justamente. Então, assim, o foco que a gente tem que ter sempre, né? Não é fácil, é claro, a gente tem várias limitações aí, pensando na área da pesquisa, igual agora, por exemplo, né? A UENA que está fazendo a pesquisa do Covid. Olha o risco que a gente tem durante, né, a disposição a estar pesquisando algo que é novo. Então, a gente também tem o risco da contaminação. Então, a gente precisa, muitas vezes, até estar envolto a esses riscos, justamente para a gente ter um conhecimento maior, melhor, uma compreensão mais eficiente sobre aquilo que a gente está pesquisando. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, justamente para a gente perceber a nossa limitação enquanto pesquisador. E, às vezes, a gente quer fazer uma pesquisa assim, sobre, por exemplo, algo que mexa, igual eu, trabalho com mulheres que têm câncer de mama. Pensa como é difícil eu chegar para ela na hora do diagnóstico de enfermagem, na hora do diagnóstico, né, de câncer, sentar com ela e falar como você está se sentindo. Porque também faz parte pesquisar a qualidade de vida. Então a mulher está chorando, a mulher não tem explicação sobre o que é aquilo. Então, às vezes, a gente passa por um contexto um tanto quanto pesado, até para a gente que é pesquisador, porque é muito triste, né? É uma condição de doença que traz aí um aspecto cultural muito grande. Hoje, graças a Deus, a gente tem um bom prognóstico quando esse câncer ele é diagnosticado precocemente. Só que assim mesmo, ter diagnóstico de câncer ele é impactante, né? Mesmo frente aí às tecnologias, hoje a gente tem um diagnóstico bem impactante. E eu tenho que estar lá, esperando ela do lado de porta da sala, com uma ficha para ela assinar e para perguntar sobre qualidade de vida. Então, imagina, né? A gente tem que ter pelo menos aí um mínimo de empatia com essa mulher frente a esse diagnóstico. Às vezes, é até bom que eu sou enfermeiro, porque ela vai fazer perguntas que só eu vou saber responder. Por isso que, às vezes, na pesquisa, o aluno fala assim, eu quero ir. Eu falei, você pode ir, mas às vezes você vai só assistir. Porque tem coisas, né? Pensa se ela faz uma pergunta, o aluno não sabe responder. Então, é importante a gente ir caminhando. Aí depois o aluno vai caminhando sozinho, né? E ele acaba desenvolvendo a pesquisa de uma forma muito mais autônoma. Então, a primeira coisa quando vocês entrarem no projeto, normalmente vocês não vão ficar sozinhos. O aluno tem medo disso, né? Gente, mas eu vou ficar sozinho? Eu vou desenvolver sozinho? Não. O professor de vocês vai junto com vocês e quando vocês se sentirem seguros, aí a gente começa a caminhar de uma forma mais autônoma. Isso é importante. Por isso que eu falo sempre, a comunicação com o orientador, né? Justamente porque você tem que ter segurança para falar para ele, agora eu tenho a capacidade de tratar a minha pesquisa sozinho, de lidar com isso sozinho. E a pesquisa envolve uma área que a gente não gosta muito, a gente quer da saúde, né? Envolve matemática. A gente tem que lembrar que depois que a gente faz a pesquisa, grande parte dela tem que ser analisada. E para analisar, a gente tem a bioestatística. Então, a estatística é uma ferramenta que a gente usa, né, na análise dos nossos resultados. Eu, quando fiz mestrado, vou te contar um segredo para vocês. Eu reprovei em bioestatística. E não pode reprovar. Não pode. Aí, o que eu fiz? Tranquei. Vai ficar gravado, né? Daqui a pouco eu vou fazer um problema seríssimo com isso. Mas a gente tem as nossas limitações. Isso é importante. Então, assim, eu percebi que a bioestatística era a minha limitação. E já que eu queria ser pesquisador, o que eu fui estudar? Bioestatística. Hoje, se me der uma aula de bioestatística para dar, eu dou sem problema nenhum e tranquilamente. Eu vou associar a pesquisa, que é o que eu faço, né, normalmente, mas hoje foi um ganho que eu tive, aquele tropeço lá atrás. Então, às E vezes... não deixou de fazer pesquisa, né, gente? Só olha o exemplo. Nem por isso você vai desistir. Por isso que eu falo com vocês, reprovar não é o fim do mundo. Se reprovar é anato, físico, não se preocupe, semestre que vem tem de novo. Foi um tropeço que a gente dá muitas vezes na caminhada e que a gente tem que saber passar por cima disso, né? É extremamente importante. Então, a pesquisa não é só ir lá fazer uma coleta de prontuário, não é só olhar o paciente, também tem análise daquilo tudo. E olha que legal, vocês vão começar, durante a interpretação dos resultados, ter um olhar clínico. Então, imagina você agora indo para o segundo período, você faz aí uma pesquisa com algum dado em relação ao paciente e você já vai começar a pensar como enfermeira, que você vai pensar em forma clínica. Meu paciente está com isso. E todos eles desenvolveram isso. Então, você já começa a se integrar com as práticas de enfermagem. Então, olha aí a ligação. Então, quem me diz que não tem relação com a assistência e a pesquisa, eu não consigo compreender. Justamente porque a gente vai desenvolver várias características
que são extremamente importantes, né, para as práticas de enfermagem. Então, a gente versa aí por vários campos da pesquisa, por vários tipos diferentes de modalidades de pesquisa. Então, o que não falta para a gente na área da pesquisa é o que fazer. Só falta decidir exatamente o que pesquisar. Então, isso é uma coisa extremamente Sempre existe importante. um porquê e um quê nessa vida, né? Tudo. E na enfermagem, então, nem se fala, porque cada paciente é um paciente diferente, né? Então, ele vai traçar realidades diferentes. O João, ele tá perguntando se você acha que o COFEN e os Corens, eles pesam um pouco, né? No caso, eles devem perder um pouco, não entendi muito bem, nessa parte de incentivo de pesquisa. Se eles, no caso, eles deixam a desejar um pouco, né, no incentivo à pesquisa. Na verdade, assim, o nosso COFEN, ele até tem um estímulo em relação às pesquisas bastante grande. O problema são as adesões. Volto a dizer, você vai no congresso de enfermagem, por exemplo, e congresso é onde a gente vai para quê? Para mostrar pesquisa, tá? A gente vai para se atualizar. Então, a gente vai ou para ouvir a pesquisa de alguém ou para apresentar a nossa pesquisa. Então, a gente vai nos congressos muitas vezes e a gente percebe que nem tem tanto profissional assim. A gente faz um congresso pensando em tantas pessoas e acaba que essas pessoas não foram lá. Então, assim, a gente tem o estímulo, tá? Os conselhos regionais, pelo menos o nosso, a gente não tem tanto estímulo assim em relação à pesquisa, mas a gente tem no Espírito Santo um mestrado profissional, que ele é voltado para as práticas de enfermagem. Nós temos dois tipos de mestrado. O mestrado acadêmico, que é um voltado, né, para as práticas docentes. Então, o meu, por exemplo, em fisiologia, ele é um mestrado acadêmico. E existe o mestrado profissional, que é isso, ele pensa nas práticas de enfermagem. Então, lá as pessoas podem criar estratégias em relação à assistência de enfermagem. O doutorado, por exemplo, em enfermagem pode criar teorias de enfermagem. Então, é o que eu falo, na pesquisa, o tema que você quiser, você vai ter uma linha de pesquisa a ser trabalhada. Basta a gente descobrir exatamente aonde ela se encontra. E os nossos conselhos, na verdade, eles vêm para regulamentar, né? De forma a regulamentar, a nossa pesquisa está. Só que eu acho que falta mais dos enfermeiros buscarem o meio da pesquisa. Como eu disse para vocês, a gente tem uma falha muito grande ainda. E aqui eu vou chamar a atenção para os colegas em relação aos profissionais de enfermagem. A gente faz muita coisa, a gente sabe muita coisa, a gente só não publica a muita coisa que a gente sabe. Então aqui fica aí o nosso grande empecilho nas práticas de enfermagem. Você olha um livro de enfermagem baseado em evidências, ele vai trazer para a gente algumas evidências, muitas vezes dos Estados Unidos, muitas vezes de outros países, e tudo que a gente faz aqui no Brasil. Está onde? Escondido onde? Então é extremamente importante que a gente mostre. Então, vocês estão fazendo um trabalho, por que não pensa assim, ó, vou me dedicar um pouquinho mais, vou fazer um trabalho mais robusto, já que tem que fazer o trabalho, faz direito, faz um trabalho mais robusto, demanda um certo tempo, depois, o que vocês fazem? Publicam um artigo científico. Se vocês publicarem um artigo científico por ano, o currículo de vocês está na frente de qualquer acadêmico do Estado do Espírito Santo. Isso vocês podem ter certeza. Porque a gente não tem, tá? Infelizmente, a gente não tem. Então, se vocês querem um diferencial, esse é o diferencial. Hoje, por exemplo, uma outra batalha que a gente tem com os nossos alunos, né? A leitura. Para ser pesquisador, tem que dominar outras línguas. Então, assim, os artigos eles vão vir em outras línguas também. Vinícius, mas eu não sei falar outra língua. Mas tem que ter o quê? Criatividade. Tem uma coisa chamada Google Tradutor. Pronto, traduz. Não sabe, traduz. O importante é a gente pegar essas outras informações, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha o conhecimento. Quem quer ser pesquisador, um investimento que vai ter que fazer na língua, principalmente no inglês. Fisiologia, por exemplo, não tem artigo científico em português. Hoje eu não tenho, eu, Vinícius, não tenho nenhuma publicação em português. Todas as minhas publicações são em inglês. Porque a ciência da fisiologia, aí que eu nem vou falar de enfermagem, vou falar da fisiologia, porque enfermagem a gente Professor, Eu. eu vou ter que te falar 9 segundos. Eu tô achando que eles vão encerrar nossa live de uma vez. Não vou nem conseguir te